levou vocês a se interessarem em participar como tutores do PET? Professor Raul, pode responder, por favor? Ok, boa tarde a todos. Obrigado pela presença. Eu quero, de início, também já me desculpar aqui pelo meu sinal de internet, né? Que não deve estar muito bom. Vamos tentando aí, né? Bom, eu vou primeiro tentar aqui fundamentar minha resposta, tá? Assim, acho que num tempo que está tão em moda a gente falar em inclusão social, a esmagadora maioria das pessoas simplesmente fala isso da boca para fora, só para prestar contas, digamos, para um sistema meio hipócrita que está falando sobre o assunto do momento, digamos assim. Mas está longe de praticar essa inclusão social, muitas vezes não sabe nem o que significa isso, ou o que isso deveria significar. Na minha humilde opinião, assim, nas escolas e nas universidades, esse discurso é ainda mais pernicioso. As pessoas falam muito em fornecer uma boa educação de base, um ensino de qualidade, uma preparação que vai abrir o aluno para o aluno assim as portas para o futuro, né? Mas o que se costuma fazer, infelizmente, geralmente é perpetuar um processo de alfabetização em que o aluno termina o ensino médio sem saber interpretar um texto simples, muitas vezes sem ter lido efetivamente nenhum livro na vida, né? Isso é muito comum, né? E, infelizmente, também uma universidade que deixa claro muitas vezes que o objetivo e meta maior é tão somente obter um canudo, que representa assim um título, mas absolutamente nenhum conhecimento inerente. E é claro que eu não estou falando que tudo é assim. Aqui na UFAM nós temos algumas ilhas de excelência, nós temos professores exemplares, como esses dois que estão aí com a gente, que só nos orgulham. Mas o que me preocupa mais nesses ambientes é a quantidade de pessoas descompromissadas. Isso, para mim, acarreta um grande prejuízo, né? Aí o que acontece? O aluno, ao chegar na universidade, geralmente ele descobre que não precisa estudar para passar e, mesmo assim, acaba não passando. Acontece tão grande estrago que foi feito, geralmente, né? O crime maior, eu suponho que ocorra no ensino fundamental, quando está entre os 7 e os 12 anos, mais ou menos, os meninos estão abertos a novas experiências, estão ávidos por conhecimento. Acredito que aqueles que estão responsáveis por lhe passarem esse conhecimento farão realmente isso. Mas aluno é bicho esperto, né? Muito cedo eles começam a perceber que o esforço não é premiado, né? A curiosidade vai ser reprimida, né? A prioridade é seguir padrões muito pobres, sem mesmo ter direito de indagar sobre eles. Na adolescência, eles já desistiram de esperar ajuda. Já se acostumaram com a mediocridade que eles é imposta, adquiriram vários vícios educacionais que vão levar para a universidade, caso cheguem lá, e onde tais vícios vão se multiplicar, né? Porque a própria universidade, infelizmente, também continua com esse processo muitas vezes, né? Eu falo isso com imensa tristeza, mas acredito piamente que essa é a realidade do nosso país. É duríssimo, mas a gente só começa a resolver um problema reconhecendo que ele existe, né? No meio desse caminho, eu acho que desaparecem muitos sonhos. É retirada desde muito cedo a possibilidade de concorrer a vagas em centros de excelência, por exemplo. Esse é o verdadeiro processo de exclusão social. Eu acho que 90% dos alunos que são vítimas de tais escolas, das universidades, não vai ter sequer a mínima condição de concorrer a uma vaga para um ITA, para um IME, para uma politécnica da USP, por exemplo. Simplesmente porque foi acostumado a não pensar e virar estação repetidora. Isso eu acho uma coisa muito perniciosa, né? Dessa forma, quando a gente vai falar sobre engenharia naval, sobre astrofísica, sobre vulcanologia, sobre engenharia aeroespacial, parece que a gente está falando de coisa como se fosse uma fantasia. E essas coisas não deveriam ser fantasias. Por que isso deveria soar como fantasia? Em algum momento, nós, professores, eu suponho que tenhamos pecado por não trazer esses nomes para a realidade, né? O pior é que a isso se junta a propagação de uma espécie de coitadismo, tipo assim, olha a realidade do menino, não vamos exigir mais dele, ou algumas bizarrices do tipo, nós amazonenses não deveríamos deixar que ninguém fizesse concurso que viesse de fora para não tirar nossa vaga. Aqui tem gente capaz, tem gente tão ou mais capaz do que nos outros locais, tem gente aqui que é muito capaz de poder concorrer em pé de igualdade. Se o ensino norte é dos piores do Brasil, em um país que já tem um dos piores ensinos do mundo, é nossa obrigação lutar para reverter isso,
não nos acomodarmos com discursos assim, perpetuar essa incompetência. Material humano aqui a gente tem de sobra, capacidade também. Nós temos de preparar nossos alunos com muita seriedade, respeito, para fazer eles competir mesmo em pé de igualdade com aluno de qualquer parte do mundo. Eu acho, gente, sinceramente, que já é impressionante que muitos alunos ainda consigam chegar numa universidade pública, dado o ensino de base que nós temos. Eu costumo dizer para os meus alunos algo parecido com o que eu falava sobre a seleção de 94. Aquela seleção não ganhou por causa do Parreira, ganhou apesar do Parreira. Quem viveu aquela época sabe disso, né? De forma análoga, o que eu falo para esses meus alunos é que os conseguiram chegar aqui na universidade pública. Eu falo para eles, vocês não chegaram até aqui graças às suas escolas, mas apesar delas. E por isso eles merecem todo o respeito. O mérito é deles, não é da escola. É uma dádiva, eu acho uma dádiva, algo estatisticamente, digamos assim, fora da curva, que ainda se veja na universidade alguns alunos que se interessam de fato por conhecimento, são poucos. A gente vê alunos que se interessam por conhecimento, que gostam de ler, que se esforçam para aprender mais. Deveriam ser considerados realmente os nossos tesouros. Né? Merecem toda a atenção, todo o esforço, todo o empenho possível a gente ajudar eles a darem vazão a todo o seu potencial. É esse tipo de aluno que, na minha opinião, tem um perfil para entrar no PET Matemática. São alunos valiosíssimos, porque conseguiram, sabe-se lá como, manter a curiosidade e a vontade de aprender, apesar do ensino fundamental e médio que eles passaram. Tentar ajudar essas pessoas a atingir suas metas que é a minha maior motivação que tenho para ser tutor do PET. Tentar ajudar esses alunos tão valiosos a realizar os sonhos deles. O processo de seleção tem de ser um processo sério, como falou o próprio professor Igor outro dia. O estilo do processo de seleção do professor Igor é um estilo muito bacana, porque ele não quer, como eu falei agora há pouco, ele não quer um aluno que fica repetindo jargões, ele quer aluno que saiba por que está fazendo as coisas, que ele saiba julgar em cima dos problemas de física, e por aí também passa até interpretação de texto, gente. Isso é uma coisa muito importante. São alunos que têm que ter, como é que eu posso dizer, independência intelectual. Né? Por isso, o processo de seleção tem que ser sério. São esses alunos que têm o perfil para ser alunos do PET. E aí, então, nós teríamos plenas condições de ajudar eles. Aí, então, a seleção é feita dessa forma para que esses alunos, apenas esses alunos, façam parte do PET. E o resultado de uma seleção tão rigorosa em termos, né, o rigor aparece porque o ambiente no qual está sendo feito está muito longe de ser um ambiente muito propício. É por isso que parece ser rigoroso. Mas, digamos, é rigoroso, e rigoroso como foi, nos possibilitou ganhar alunos maravilhosos que estão fazendo um trabalho muito bonito. Né? Então, eu acho que a minha motivação é essa. Fazer esses alunos tão valiosos, esses alunos que sobreviveram a esse ensino médio, a esse ensino fundamental, terem mais possibilidades, terem toda a possibilidade possível para poder crescerem e ir atrás dos sonhos dele e poderem ajudar outras pessoas. Desculpe se eu me aluguei muito, tá, gente? Não,